Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ronaldo e nós estamos aqui hoje para a nossa aula de filosofia do 6º ano. Olha só, nós vamos falar hoje sobre como nasce a filosofia. A filosofia nasce do espanto. Vejamos. Certo dia um menino chamado Saber abriu os olhos e viu que a Terra era um pequeno planeta, perdido na imensidão do caos. Então o pequeno filósofo passou a contemplar os pequenos seres, contemplar as coisas, contemplar tudo que havia sido criado com tanto amor. E admirando então-se das coisas estranhas as quais não conhecia, ele começou a fazer as mais variadas perguntas. Ele perguntava: por que os astros se movimentam? O que é ser? Por que as coisas existem? Quem é o homem? Qual o sentido da vida? Pois bem, quando nós observamos as perguntas que foram feitas pelo pequeno sábio, nós então podemos observar que essas perguntas não são fáceis de ser respondidas. Não dá para se respondê-las cientificamente, o que as tornam perguntas sem resposta do ponto de vista da ciência. Como é que a ciência vai responder a pergunta: qual o sentido da vida? Pois bem, esse estado de admiração diante das coisas novas que o pequeno sábio esteve é o estágio em que nós chamamos de espanto. Quando você de repente observa ao seu lado, você vê e aí você pega algo e observa, por exemplo, essa folha verde de caju. E então você começa a pensar: espera aí, por que essa folha está dessa cor se a gente acha que folha é verde? Por que ela fica dessa cor e depois ela fica verde? Por que as árvores têm folha? Espera aí, mas eu nunca tinha notado essas linhas da folha. E então você se espanta, porque você percebe algo que estava ali, ou que não estava, mas que você nunca tinha olhado com a devida atenção para aquilo. Então nós chamamos isso de espanto. O espanto da filosofia não é aquele de susto, mas é exatamente esse de se encantar e querer saber o porquê. Porque a palavra filosofia, ela vem do grego, da junção de duas palavras. Vamos ver como é que ela surgiu. Certa vez um filósofo chamado Pitágoras, um homem muito rico, matemático, um homem muito importante da sua época. E aí ele era tratado por todos como sábio. Sábio em grego é sofós. E então Pitágoras, todo mundo queria ir lá: ô Pitágoras, o que é isso? Pitágoras me responde, Pitágoras isso, Pitágoras aquilo. E ele se cansou daquela vida social. Mesmo sendo um homem muito rico, muito importante, ele se isolou no meio da natureza. Fez uma cabana lá muito reservado no local e estava tranquilo até que um dia que alguém chegou. E aí os sófos, Pitágoras, eu queria... E nesse momento, Pitágoras retrucou. Em seu estágio de entendimento das coisas, ele retruca aquele homem dizendo: eu não sou sofós, eu não sou sábio, eu sou apenas amigo da sabedoria. Eu sou apenas alguém que busca a sabedoria. E aí ele retruca e responde com a palavra: eu não sou sofós, eu sou apenas o filósofos. Ou seja, eu não sou sábio, eu sou apenas alguém que busca a sabedoria. E assim surgiu a palavra filosofia, que vem de dois radicais. Filo, que significa amizade, amor, aquele que busca. E sofós, de sofia, sabedoria. E assim surge a palavra filosofia. Isso é a história que nos conta sobre Pitágoras. Então o homem, ele torna-se filósofo a partir do momento em que ele toma consciência de que ele não sabe, mas de que ele precisa buscar esse conhecimento.
que foi a atitude de Pitágoras. Ele percebeu que ele não era sábio, mas ele era alguém que precisava buscar esta sabedoria. E aí ele se torna filósofo. O filósofo ele não é dono da verdade. Ele não tem o conhecimento para si. Ele é apenas uma pessoa amiga do saber, alguém que busca, que procura esse saber. Ele é como aquela criança que está sempre descobrindo as coisas. Lembra daquele teu sobrinho, daquele teu priminho, que tudo ele pega, ele quer olhar, ele quer ver, ele quer mexer, porque ele está descobrindo o mundo. Assim é o filósofo. O filósofo ele não é um perito em saber, mas ele é um perito na arte de se espantar, porque ele quer descobrir, ele quer ver esse mundo, ele quer conhecer. Então, quando ele se depara com algo novo, ele mergulha na busca desse saber. Ele é movido por um sentimento de admiração, de encanto, de espanto. Tá certo? Então esse sentimento de admiração que o homem experimenta diante das coisas novas é o espanto. Do espanto nasce a interrogação. Característica essencial da filosofia, interrogar-se. O porquê, querer saber. E aí surge o espírito crítico. E aí o filósofo nasce com a busca pelo saber. Então é por isso que muitos de nós, em situações que parecem óbvias, mas aí nós vamos buscando esse saber e percebemos que ainda há algo mais para conhecermos. E aí eu quero apresentar para você hoje as nossas atividades, tudo bem? Então, só recapitulando, hoje nós estamos na nossa, olha só para você ver, começamos aí, já estamos então na nossa 6ª aula de filosofia. A primeira foram as noções básicas, depois nós falamos sobre identidade e personalidade, pensando por si mesmo. Depois, quando pensamos, somos capazes de compreender, com a base da tolerância e do respeito. Falamos sobre o homem é um ser que pensa. E hoje, na última aula, aliás, nós falamos sobre filosofar e fazer perguntas. E hoje nós falamos sobre a filosofia que nasce do espanto, do sentimento de admiração. E na atividade que você vai observar, está lá, lendo imagens. Tem 3 perguntas para você fazer, as explicações, né? Com base na leitura, está lá a charge, o desenho. E as questões para pensar. Se você perdeu alguma atividade anterior, você pode ir lá no nosso site, gg.gg/sovaco da cobra, que você vai encontrar todas as atividades que eu passei até hoje. Então vamos lá às atividades. Pitágoras preferia que chamassem ele de amigo da sabedoria ao invés de sábio. Verdade. Que diferença há entre ser amigo da sabedoria e ser um sábio? O sábio tem o conhecimento, já está pronto. O sábio é o cara que sabe. Ele não precisa aprender mais nada. E o amigo da sabedoria sempre precisa aprender mais um pouco. Aquele que busca sabedoria, ele está sempre buscando. No seu entendimento, você compreendeu o que é espanto? Você sabe agora o que é espanto? Você entendeu? Então você vai dizer com as suas palavras o que é espanto. Lembrando que espantar não é tomar susto, dentro da visão da filosofia, tá bom? Então o espanto está sempre ligado à arte do filosofar. Como é que você observa essa relação entre o espanto e o filosofar? O espanto é deparar-se com algo novo, né? E aí quando a gente começa a fazer a pergunta sobre aquele algo novo, querendo conhecer, surge a filosofia. Você se considera um perito na arte de espantar? Você gosta de admirar as coisas e procurar compreendê-las? Você se considera um filósofo? E aí? Você se considera um filósofo? Você busca esse conhecimento, você busca esse mundo novo, você busca compreender as coisas em profundidade? Se você se considera um filósofo, por quê? E se não, por quê? Quais as consequências de nos acostumarmos com as coisas erradas, como se elas fossem certas? Quando eu me acostumo com uma coisa errada e acho que ela está certa,
eu estou sendo enganado e estou me enganando. Então a filosofia ela vem para nos ajudar a nos livrar da enganação. Quando alguém é chamado a atenção e tenta justificar a sua atitude, e aí os outros também fazem ações parecidas, o que está tentando fazer? Justificar um erro, não é isso? E aí? Você acha que é legal justificar os erros? Ou precisamos buscar a verdade? A mentira, a falsidade, o desrespeito devem ser considerados como algo normal? Ou você acha que não? Pois é, fale sobre isso. Diante do sofrimento das outras pessoas, você se compadece com aquele sofrimento? Você fica triste vendo os outros sofrendo ou não? E quando você está sofrendo, você quer que as outras pessoas o apoiem ou não? Então, essa é a atitude filosófica. Não se conformar diante do que está acontecendo. Diante de coisas erradas, diante de injustiças, tá bom? Bons estudos para você, se cuida porque a pandemia não acabou. Um grande abraço